foi totalmente novo, assim, a sensação de acionar em outro município, né? Já acionei trabalhos em outras cidades, mas acionar no Oiapoque, que é o município do estado que eu vivo, foi totalmente novo, assim. Acionar a performance, mesmo que você sempre acione as regras da ação, sempre vai ser diferente, né? Cada performance, ela é nova, em todo lugar que você aciona ela, ela é nova. A partir de tudo que foi vivido, eu creio que o que fica é uma enorme saudade das trocas que houveram lá, nesse caldeirão humano de pessoas tão diferentes e tão diversas, mas que ainda assim conseguiram dialogar entre si e se encontrar muito no outro também. Se a gente fizesse num outro lugar, se a gente fizesse no Iapoque com outra perspectiva, se a gente envolvesse outras pessoas que não são as mesmas pessoas que estão no circuito. Até eu chegar nessa residência, a ação era fixa e ela tinha a ver com corpos femininos de mulheres mortas em situação de violência. Então eu colava numa folha de papel craft a foto da mulher e explicava ao lado, eu tinha 10 minutos para ir escrevendo ao lado o que aquela mulher, como aquela mulher morreu, de onde aquela mulher veio, pelo que aquela mulher passou em vida. O que houve aqui é que quando eu cheguei, além de não ter mais as fotos dessa mulher, porque no Corpus Urbis de 2016 eu enterrei as fotos dessas mulheres e eu não tenho mais nenhuma, tinha uma coisa de minha vivência com a localidade. Logo no primeiro dia, na primeira reunião, a gente ouviu uma coisa de uma das pessoas que estavam aqui, da artista Salisa, que é uma artista indígena, que a avó dela foi laçada. E aí, quando ela disse isso, ficou reverberando muito na minha cabeça uma frase de um famoso político brasileiro, que é que mulher quilombola não vale nem meia arroba. E essa performance que eu fiz na frente do meu Agifole nasce disso, dessa sensação constante de que meu corpo não vale meia arroba.
Cadê o lenço? Delícia, viagem de barco. Chegando na aldeia, eu percebi que mudou um pouco a proposta da oficina, que em uma aldeia nós fizemos a cobra e na outra aldeia nós fizemos o jacaré. A princípio eu tinha pensado em trabalhar com mulheres, mas eu não coloquei isso como uma limitação, assim, eu tentei convidar mais as mulheres, mas quem chegava na primeira aldeia tinha mais mulheres, no momento da oficina eram só mulheres. Então eu pensei em mudar a configuração do totem, porque elas estavam falando muito de cobra, então eu pensei, vamos fazer a cobra em madeira, que eu acho que faz mais sentido. Eu acho que foi legal, assim, foi uma construção legal. A proposta de deixar muito aberto também, a ideia é só vamos criar uma cobra em madeira e cada um pinta do jeito que quer e depois montar isso no final sem ter uma proposta muito pronta, mas da construção ir acontecendo e criar no momento também. Eu tenho trabalhado dentro de um estudo sobre memórias e pensando como essas memórias constroem os nossos corpos e como a gente corporifica mesmo elas nessa sociedade. Então, para o corpus, eu tentei, inclusive eu mandei isso na minha carta de intenções, eu queria entender como o meu corpo se comportava com o outro e como a gente poderia construir essas narrativas juntos a partir de uma escrita. Sobretudo porque eu sabia que o idioma que eu falo não é o idioma que eles falam. Então, pensar a partir da escrita em grande escala, e não só uma escrita verbal de palavras, mas uma escrita de desenho e de outras maneiras que eles achassem que fosse interessante, mas que a gente corporificasse, colocasse no papel. Porque quando você traz para o real, você tira da memória, isso provoca reações e eu ainda estou interessado nessas reações. Então o trabalho parte de uma série de performances que eu tenho feito que chama Exercícios para se Lembrar. E aí eu tenho narrativas, eles têm narrativas e as nossas narrativas se encontram. Só que elas se encontram a partir de coisas específicas, que são as nossas diferenças. Boa sorte. Então, o que vocês sugerem assim, que a gente poderia colocar dentro da copa? A gente vai juntando, essa ideia aqui é legal. O convívio foi, assim, meio que surpresa, porque, assim, são pessoas totalmente diferentes que praticam a arte de formas diferentes e que, assim, têm visões totalmente diferentes da nossa realidade como indígena, sendo que a gente não tem aquele contato direto com essa cultura artística diferente. Mas assim foi inexplicável, porque assim a gente teve troca de experiências e troca de ideias do que a gente pode reaproveitar nas comunidades, o que a gente não aproveitava, entendeu? E o trabalho como artista se modificar, transformar ele não só no que a gente já faz, mas também expandir de maneiras diferentes. E aí o meu interesse de vir para cá e dar corpo às palavras, à língua, mudou, porque
a estética do papel foi... A gente está dentro de uma sociedade que busca estética, que busca beleza, que quer saber do que é bonito. E aí quando tu pega, por exemplo, o que o Hugo fez, que são gravuras de materiais naturais, tem uma estética. E essa estética chama muita atenção. Quando tu pega os estandartes que o Jaider propôs, tem uma estética. E a estética ganha por si só. Tu pegar os painéis que a gente fez nesse papel muito fino, ele não tem uma estética definida e uma estética que nos agrade, assim, sabe? Ele tem uma estética própria daquela narrativa. E por ele não ter essa estética, a narrativa ganha mais força. Então, mais interessante que ver o painel com esses desenhos em tinta e papel é ouvir elas falando. Era pra gente falar bem que era uma coisa inteira e larga aí. Aê, cuidado, pode mentir. Aê, garoto. Na verdade, tudo aqui é um processo criativo, então na verdade ninguém sabia o que a gente ia fazer e quando a gente chegasse aqui sentindo toda a energia que estaria no momento, a gente ia construir isso junto. E aí logo que eu cheguei, a gente se deparou aqui na aldeia com essa escadaria enorme que seguiria até a igreja. E um monte de criança, muita criança, então a gente pensou em unir essas coisas e muito se falou da cobra, né, que foi um dos animais escolhidos para representar essa pintura, que é algo que simboliza muito para eles. E eu fiquei muito assim, porque geralmente o meu processo eu construo ele sozinha, vou fazendo os desenhos, escolhendo as cores, isso para mim é muito natural. E esse processo de construir junto com eles foi muito legal, porque foi um conhecimento muito grande que eu adquiri, porque eu tenho as minhas noções do que a cor significa para mim, mas para eles já tem uma outra história, o que cada cor representa, o que cada traço, cada marca, como eles chamam. Então eu pedi para que todos se reunissem comigo, as crianças e os mais velhos também, para que a gente começasse a trocar essas ideias e entender o que a gente ia fazer dentro dessa cobra. Aperta um pouquinho. O povo indígena, a vida dele desde o início ao fim é uma arte, né? Então tudo envolve arte. Trabalhar isso dentro da comunidade indígena é muito rico e amplo. Eu observo muito ao meu redor, o que está ao meu redor, e eu transformo em arte. Então isso me inspira muito, tanto no mundo dos desenhos e a mídia também. A mídia ela traz pra gente conhecimento que a gente não tinha antes nas nossas comunidades indígenas. E hoje nós temos
essa outra visão de mundo, que é o mundo dos brancos, que é considerado assim, eu sempre falo que é o dos não indígenas. Eu estive envolvido na pintura, foi muito bom, é uma experiência muito grande, é uma honra de ter feito esse trabalho, foi muito bom. E essas marcas que fizemos aqui tem tudo a ver com a nossa cultura e através disso nós fomos aprofundando muito mais e fomos buscar os significados, os conhecimentos que essas marcas, que essas pinturas nos trouxeram. Foi uma experiência muito grande, conseguimos aprender bastante coisa e conseguimos lembrar de muitas coisas que certas vezes a gente já estava esquecendo. Eu me sinto feliz, eu estou dando mais um passo nessa caminhada. Eu sou muito novo, eu tenho apenas 17 anos e isso para mim foi uma grande conquista. 2, 3. O que nessa comunidade eu consigo aprender e trocar dentro do que eu penso, assim. E eu encontrei muito esse abrigo nas crianças, de ouvir as crianças, de ouvir as histórias das crianças e principalmente as narrativas que eles contam das memórias sobre o que acontece entre o mundo espiritual e o mundo material. Antes de sair da aldeia e antes de me despedir de vários parentes, eles me contavam assim, como que a conversa que nós tivemos, esses dias que nós estivemos juntos, vai mudar o modo também como eles trabalham, sabe? Algumas técnicas que eu compartilhei com eles, algumas histórias, e algumas histórias são bem similares e a gente consegue fazer essa conexão de, eu tô no Rio Negro, lá na fronteira com a Colômbia, e eles estão aqui na fronteira com a Guiana, né, muito distante, mas algumas histórias dos povos, da mitologia são bem parecidas, a gente consegue ter essa conexão. Nesse projeto dos URBs, ainda faltamos muito. Por isso que eu pensei assim, esse trabalho, ele é muito importante para a gente, porque a gente chega aqui, a gente fica muito feliz na primeira vez participando desses projetos, porque também até é valorizado nossa cultura, mostrar que a nossa marcas, grafismo, ela ainda existe do nosso povo. Nós, tanto o artística indígena quanto o artística não indígena, eu sempre coloquei assim, que nós temos conhecimento diferenciado um do outro. Somos igualmente os dedos nossos da mão, né, que nós temos o menor, o maior, o indicador, o polegar, o mínimo e o médio. Então a gente tem, mas um precisa do apoio do outro. Só um dedo não faz, não tem força, mas juntando a união e fazer uma força. Então essa troca de conhecimento, experiência que tem tanto o não indígena quanto o não indígena, a gente só cresce dentro da troca de conhecimento. Porque o que eu conheço, ninguém conhece. O que você conhece, eu não conheço. Mas a gente conversando, a gente vai construindo, né? A gente vai organizando os conhecimentos para melhor. Às vezes eu fico revoltado porque nós mesmos, como indígenas, a gente não se dá valor à pintura corporal. Então eu resolvi usar as pinturas, as marcas, o grafismo no tecido e eu mesmo me vestindo para a sociedade ver que a nossa cultura faz parte. Isso é o nosso mundo, o mundo das marcas, das pinturas.
contando que tudo tem um significado. E a gente pegou as marcas e colocou no tecido e a gente vestiu a camisa, dizer estamos aqui. Quando eu vim, assim, eu não tinha muito uma ideia do que eu ia fazer. Eu realmente não vim com um projeto pronto, sabe? Vou fazer isso naquele lugar. Essa ideia surgiu a partir das informações que eu fui obtendo aqui e que foram me deixando muito impressionadas, sabe? E eu acho que foi bem interessante a possibilidade de pessoa de ressignificar, sabe? A imagem que a gente utilizou, né, que foi a pintura Liberdade Guiando o Povo, do Delacroix, que é uma pintura conhecidíssima, que fala sobre a Revolução Francesa, né, e tem esse título, A Liberdade Guiando o Povo. E aí eu fiquei pensando nesse lugar e nessa relação, sabe, da Guiana Francesa, que está na América do Sul, mas é um território francês, é um território europeu. Como essa relação, como isso age sobre o Brasil, sobre a cidade do Iapoque e algumas coisas que talvez podem parecer muito pequenas, mas que eu sinto, assim, para mim, eu acho que é uma relação colonial muito forte. Então, essa performance nasce da necessidade de pesquisar pesca enquanto poesia. Aí, nesse processo, eu pesquisei sobre a cidade, sobre a pesca na cidade e a partir da vivência nas aldeias também. Eu observei como a pesca é algo muito presencial e constante nessas vidas. E aí
eu pesquisei, através de relatos de vocês, o número de tráfico humano na cidade. E aí eu interliguei o tráfico humano à pesca, que é outra atividade da cidade, que também sofre processos de violência. Pensando nessa questão que a gente vivenciou aqui do isolamento, que a gente está num lugar que é isolado tanto fisicamente, o acesso é difícil, se chove a gente não consegue chegar, o isolamento midiático, a gente não tem acesso à internet, eu fico imaginando que o único meio de comunicação que chega aqui é a TV Globo, o isolamento político e social que você vê caminhando nas ruas da cidade. Eu pensei em uma ação chamada Isolamento, em que eu parei no marco onde começa o Brasil, virei de costas para esse país e comecei a me enrolar com fita isolante, todo o meu corpo. E essa era a ação. E aí caiu nessas páginas como se fosse um protesto contra o Bolsonaro e como se eu tivesse assim, passando mal, como se eu tivesse me sufocado, precisado de ajuda. E não foi bem assim, né? E eu acho que o que fica disso, na verdade, o que mais me marcou nesses compartilhamentos é o discurso de ódio que vem junto, assim, porque, tipo, independente da minha posição política, eles totalmente me descaracterizam de ser humano ali e fazem comentários do tipo, que pena que ela não conseguiu se morrer, sabe? Que pena que ela não morreu. Eu acho que essa é o que eu fico, assim, chocada, né? Do tipo, a polarização que a gente está vivendo é para além de política, assim, né? É uma coisa sobre o ser humano mesmo. Eu acho que isso que me toca, assim. Eu já tinha participado de um corpus com um vídeo, mas a experiência de viver, não. Essa residência especificamente, ela traz para mim questões que me levam a pensar que os meus pressupostos, até a Jaqueline me disse isso, os seus pressupostos não funcionam. E uma criança ontem me chamou de homem branco. Isso marcou muito, assim, porque eu trabalho num lugar de combate ao homem branco. Mas o homem branco, sistema europeu, que estabeleceu tudo e que nós só replicamos. Não o indivíduo branco, mas o homem branco nesse sistema eurocentrado. E aí quando tu pensa que uma criança daqui dessa localidade me chamou de homem branco, porque para ela eu sou um homem branco, que estou dentro de uma cultura e tal. Então toda a minha poética, todo o meu trabalho de artista, quando ela me chama de homem branco, me coloca num lugar de total privilégio em relação a ela. E aí eu fico pensando que existem coisas, povos, pessoas que são mais invisibilizados do que eu, que não têm o acesso que eu tenho e que estão gritando só por estar vivo. E assim, ó, tu percebe que eu tô vivo, eu tô aqui. Ela ia sair de lá, Eu trabalho muito com a sensação de que o ser humano, meramente humano, ele é um ser desprezível nessa questão de que não consegue lidar com as questões ambientais. Isso é um discurso meu, que eu falo em todos os ambientes que eu ando, essa tristeza profunda que eu sinto como ser humano e chego a dizer claramente que não gosto de gente, prefiro os bichos, os animais. Então tratar essa questão dentro com os povos indígenas que também estão buscando se comunicar com o grande mundo, e uma das principais veias de comunicação com o grande mundo é a economia, eu acho que é o lugar ideal para se dizer vamos virar bicho, vamos nos manter bicho, porque ser gente nós já vemos que não é legal e que os resultados estão aí. Estamos todos sofrendo de sérias doenças emocionais e a questão é levar de novo essa turma, esse pensamento para um ambiente pré-colônia, que é pensar a relação estreita entre ser humano e ser bicho, ser gente. Então, para mim foi muito satisfatório a reação que a comunidade teve, especialmente na comunidade do Espírito Santo, onde a gente teve a declaração verbal do cacique, que também se autodeclara pajé. Então eu volto muito mais feliz para a minha jornada e continuo achando que o ser humano ainda está muito longe de uma relação mínima, respeitável nessas questões ambientais, digamos assim. Eu sempre gosto da música.
Eu assisto os vídeos clipes dos outros povos indígenas, de outro estado, também da Guiana Francesa, de Camompi também. Eu faço inspirações com ele. Aí eu sempre assisto o vídeo e eu penso assim, eu quero fazer a música também, igual eles. Quero fazer os videoclipes também. Aí eu comecei a fazer as composições. Eu comecei a cantar também. E até o momento que eu encontrei um produtor aqui de Macapá. Aí eu gravei a primeira música com ele, que eu lancei agora, o videoclipe na Água Suave. Eyo yaka erena pen, eyo yaka ya por aí. Fimo eterna, Natal e Ano Novo, ponha cucurera, omo etetan, omo etetan, kono meu curera, omo etetan, Natal e Ano Novo, yaka Fiquei muito feliz, as pessoas curtem aí, né? Curto muito a minha música. Eu fiquei muito feliz, a galera também postou no página Adiante, né? Então, só alegria. Mon pays gen bel côté qui te peut visiter, ka mette to aïe. Sans même te besoin fille, mon câble de to, qui roule tes 3 coups en mer. Et si tu es pas satisfait, mon qui mène to, ouais, un bon coup de cachiri. Côté mon compatriote, indien to, qui paie, ouais, qui monnier ça trop bien. La Guyane to, belle petit côté, dans l'Amazonie. Même si je dis c'est la jungle, ça fait comme mucho, tout ça mon paradis. La Guyane to, belle petit côté, dans l'Amazonie. O Noel antes era um Noel fechado, um Noel que ficava calado no canto. Não no canto assim, eu digo no canto que ninguém dava valor e ninguém chegava e dizia, não, dali a gente pode adquirir conhecimentos, aprender com ele e ele vai aprender com a gente. Então hoje eu resolvi mostrar através da performance o que eu sentia antes. Antes eu gritava por dentro, não podia expor o que eu gostava de fazer. Hoje não, hoje eu já me senti aqui vivo, dizer, eu tô vivo e eu tenho que fazer isso. E o que estava por dentro eu coloquei para fora hoje. E é uma realização minha. Na verdade, nós, através desses 4 dias, foi meio que um impacto, porque não é, como é que eu vou dizer isso? Não é meio que natural, normal a gente ver certas coisas que a gente nem sabia que era arte, na verdade, né? Mas através desse movimento que teve dentro das aldeias, eu creio que muitas barreiras foram quebradas. E também a comunidade ficou impactada, assim, porque, nossa, isso aí existe, essas coisas, isso é arte, entendeu? Mas, de qualquer maneira, levando para o lado positivo, isso fez com que a mentalidade das nossas comunidades indígenas hoje abrisse e a visão se expandisse com relação à arte. Então, isso aí, eu creio que foi um impacto positivo para a gente. Aí, o Maurício tinha me falado assim, você se considera uma artista? Eu falei, não sei, eu não sabia. Assim, ele falou, como assim você não considera uma artista? E na tua aldeia, te considera? Eu falei, respondi sim, eles me consideram, mas só que eu nunca tinha muita confiança em mim mesma. Aí, com essa oportunidade nos Corpos Urbis, mudou muita coisa. Aí eu vou passar como é que esqueci a palavra para usar, a dar mais importância nisso. E saber que eu ia estar num lugar onde tinha outros artistas indígenas, onde tinha um outro tipo, inclusive de um outro tipo de visão de arte indígena, sabe? Eu fiquei muito ansioso e muito feliz pelo convite. E foi maravilhoso, porque eu pude
ter contato com esses meus parentes indígenas daqui e aprender muito assim com eles. Eu acho que reverberou no sentido de existem outras pessoas que estão aqui do ladinho de mim, do meu lado, e que eles precisam, tanto quanto eu, de visibilidade, mas aqui especificamente eles estão bem lá embaixo e eu tenho que falar para as pessoas, olha, tem que pensar no Oiapoque, tem que ir lá no Oiapoque. E aí eu fico pensando que eu só conheço o Oiapoque e a aldeia do meu estado. Imagina todas as aldeias e essa região que eu não consigo mensurar, deve ter muita gente assim. E eles são privilegiados por poderem repassar assim.